O que causa o burnout e como lidar com essa condição, segundo a BBC Brasil, a BBC News World. Isso para você que está fazendo o concurso nacional unificado é importantíssimo, não só você se preparar para a prova em termos técnicos e teóricos nas leis e todo o edital, mas também se você não estiver com a condição mental em dia, tranquila no dia e durante todo o estudo também. Então é isso que nós estamos aqui para fazer, ajudar você não só com as causas, mas também com as condições para você fazer o estudo. Você tem vários cursinhos, várias pessoas que te ajudam ao edital. Nós aqui, nós vamos te ajudar também no edital, mas eu quero muito ajudar as pessoas nas condições mentais e físicas. Não só para quem vai fazer o concurso nacional unificado, mas para qualquer vida. E para mim mesmo também. Todo mundo está suscetível hoje a ter algum problema e às vezes as pessoas podem ter e não saber. Porque são doenças mentais e as doenças que afetam nós internamente, essas doenças, às vezes, elas não dão sinais. É um câncer horrível, praticamente, metaforicamente dizendo. Então, para você que vai fazer o concurso nacional unificado, tem que nos acompanhar aqui que nós trazemos a BBC News Brasil. Não é achismo meu. Essas coisas não se pode brincar, não se pode ter uma opinião formada. Existem pessoas que estão ali, especialistas, e aqui, mas a maior especialista do mundo vai falar com a gente, foi entrevistada sobre este tema difícil. E dá para lidar, não é o final do mundo, não. Dá para lidar. Então, para você que nos acompanha, que ouve nas academias, que faz que nos ouve nos intervalos dos estudos da lei física que eu falo na lei seca, que nós temos lá na Amazon vários livros. Acompanhe a gente na Amazon ou então dê uma olhada no site domingou.com, que é o nosso site. Nas redes sociais, em todos os lugares. Obrigado pela sua audiência. Vamos parar de falar um pouquinho e vamos ao que interessa. Ao artigo do dia, que é o que causa burnout e como lidar com essa condição. É importante. Mas se é importante. Senão, estudo nenhum no mundo vai. Motivação nenhuma no mundo aparece se você não tiver em dia a sua saúde mental. E o burnout é pesado. O David Robinson, que é da BBC Future, 19 de janeiro de 2024, é novo. Atualmente, mais de um terço dos adultos britânicos afirma que sentem fadiga permanentemente ou na maior parte do tempo. E os diagnósticos de burnout atingiram níveis recordes. Fala aqui britânicos, mas nós sabemos que em todo mundo, no Brasil também. Às vezes a gente que está aí, vocês que estão na lida do concurso nacional unificado, no meio do caminho pode ser pego por uma burnout. E burnout vamos traduzir, é esgotamento. Quando você se sente esgotado. Pode ser pouco período, 1 ou 2 dias, isso talvez seja normal, você recarrega as energias e continua. Ou às vezes te pega de jeito e é anos que você fica parado, olhando o teto. Olha que dificuldade. Vamos lá. O que está levando a tanta exaustão? E como podemos aumentar nossa resiliência? Aqui é isso que eu quero saber. Resultados. Como a gente pode mudar, como a gente pode fortalecer a alma, a mente e tudo mais, o corpo, para lutar contra as adversidades da vida. E é para isso que eu faço esse podcast. Para descobrir as respostas, o escritor de ciências David Robinson conversou com a historiadora cultural Ana Catarina Schaffner, que é coach executiva especialista em burnout. Essa Ana Catarina é simplesmente a melhor do mundo. Não dá para dizer assim melhor, né? Mas ela está entre as melhores especialistas no termo burnout, na expressão, nessa doença ocupacional. É ocupacional já. Seu livro Exhausted and A&Z for Every, que é Exaustos, Cansaços de A a Z em tradução livre, examina a história e a ciência da exaustão. A autora fornece conselhos baseados em evidências para lidar com o estresse que a vida nos traz. É isso que eu quero. Conselhos baseados em evidências para as pessoas que nos acompanham. A BBC pergunta: qual é a diferença entre exaustão e burnout?
Ana Catarina responde: nossa ansiedade em torno da energia e o gasto excessivo das nossas reservas é muito antiga. Existem muitas evidências sobre a preocupação das pessoas com a exaustão e suas causas, que remontam até a China antiga. Já o burnout é uma síndrome com sintomas muito específicos. Ele é definido como uma doença ocupacional que se manifesta na queda de energia e da eficácia, aliada à despersonalização, ou seja, uma atitude mais cínica em relação às pessoas, às organizações com quem trabalhamos. Se a exaustão é um espectro, o burnout é a ponta do espectro. É uma condição muito séria. Algumas pessoas com burnout podem se sentir totalmente incapacitadas, seus corpos dizem não e param de funcionar. Muitas vezes, elas precisam mudar de profissão e podem levar anos para se recuperarem. Olha a dificuldade, não pode brincar com essas coisas. A BBC pergunta: por que o burnout está ficando mais comum? Schaffner responde: existem muitos estudos que mostram que o burnout está aumentando em todo o mundo, em muitos campos de trabalho diferentes. Acho que isso se deve em parte às nossas dificuldades em uma cultura de trabalho mais precária e competitiva, e também à nossa tendência de supervalorizar o trabalho. Ele ocupa a posição central do nosso universo emocional. Hoje em dia, nós esperamos demais do trabalho, não só status e renda, mas legitimidade. Queremos que ele forneça uma sensação de propósito e uma oportunidade de realização pessoal. No passado, as fronteiras entre o trabalho e o prazer eram definidas com mais clareza. Agora, com a tecnologia moderna, estamos sempre conectados. A menos que sejamos muito disciplinados, achamos difícil desligar o trabalho e deixar de verificar e-mails e mensagens nos aplicativos. Com isso, nossos pensamentos giram em torno do trabalho o tempo todo. Olha, isso eu queria ouvir hoje. Nós estamos muito conectados com o trabalho, nós sabemos isso, mas tem que dizer na cara, na nossa cara, senão não acordamos. É preciso esse balde de água fria. Quando ele fala trabalho aqui, pode ser você também estar fixado no estudo. É bom estudar, é bom trabalhar. Mas quando a gente não faz outra coisa, não se desconecta. Lembra da nossa conversa sobre o Pomodoro? Sobre estudar 35 minutos e parar por 10. Para você obter mais rendimento. Para você grifar mais, para você gravar mais, digamos assim. É isso. A BBC pergunta: quais são os principais motivos que levam ao burnout? Schaffner responde: as pesquisas indicam que 6 principais causas do burnout são excesso de trabalho, falta de autonomia, recompensas inadequadas, perda de comunidade, incongruência de valores e injustiça. O fator da injustiça provavelmente é o mais importante que encontro em meus clientes. A falta de reconhecimento pode causar incríveis sofrimentos. Aqui uma pausa interessante. Eu vou ler, eu vou fazer essa pausa, que é importante para quem está estudando. Estudos demonstram que a falta de reconhecimento pode dobrar o risco do burnout. Isso é deprimente porque é algo tão fácil, mas muitos chefes são terríveis para fazer as pessoas se sentirem reconhecidas. Ponto. Então eu faço aqui a minha comparação com quem estuda. Quem estuda geralmente não é reconhecido. Tem muitas famílias que reconhecem, muitas pessoas que reconhecem. Às vezes a própria pessoa que estuda não reconhece que o estudo é um esforço fora do comum, que você precisa fazer. Às vezes a pessoa se sente ruim por estar querendo estudar. A família diz, aparentemente, muita gente, quantas pessoas já... Eu vou ter cuidado de falar aqui, né? Porque também... quantas pessoas já ouviram que você não faz nada da vida e a pessoa está estudando para concurso, alguma coisa assim, e fica aquela culpa, aquele sentimento da pessoa não fez nada, porque a pessoa parece que estudou o dia todo, mas como se não tivesse feito nada. Existe esse sentimento quando você começa a estudar e não consegue passar, e aí você começa a ter a incerteza se é aquilo mesmo que você quer. Mas é assim. O reconhecimento tem que ser seu, mas as pessoas em volta têm que reconhecer. Isso aqui foi muito bom eu ter lido. O sentimento de injustiça para as pessoas que estudam
no quesito de não ter reconhecimento das pessoas em volta. Às vezes o companheiro, a companheira não reconhece que você está sacrificando o seu tempo para estudar ali e numa briga joga um no outro e não faz nada. Mas na verdade está estudando. Estuda muita coisa. Queria muito ter dito isso. Obrigado, BC. Como os nossos padrões pessoais de pensamento exacerbam o estresse que sentimos. Nada responde. Já foi comprovada a correlação entre perfeccionismo e burnout. Se tivermos expectativas altas e fora da realidade sobre o que devemos alcançar e julgarmos nosso trabalho com muita severidade, seremos muito mais propensos ao burnout. Muitas pessoas têm um senso crítico interno, uma forte voz negativa dentro de si, e como se alguém estivesse constantemente aos gritos fazendo comentários negativos sobre nós. Isso pode drenar nossa energia pelo lado interno. Isso aqui é pesado. Que tipo de estratégias baseadas em evidências pode ajudar as pessoas a lidar com a sensação de exaustão e o burnout? Schnaffer responde. A primeira medida para superar a exaustão é entender nossas preferências, para podermos ser inteligentes e conscientes sobre quanto tempo passamos fora da nossa zona de conforto e saber quando devemos retornar para nos recuperarmos. Boa. Também precisamos entender nossos principais fatores de estresse e identificar quais deles estão sob nosso controle e quais não estão. No meu trabalho como coach, uso também os princípios da terapia de aceitação e compromisso. ECT, em inglês, claro que, como eu disse aqui, trabalho em coach, é a moça que está sendo entrevistada, não eu, né? Mas eu quero enfatizar isso, para não acharem que eu que estou falando. O componente aceitação é a ideia de que é normal ter pensamentos e sentimentos negativos, como medo, raiva e tristeza. Você não precisa necessariamente combatê-los imediatamente. Em outras formas de terapia, você precisa tentar estabelecer evidências para provar que seu crítico interno está errado. Mas tentar raciocinar e argumentar com esses estados de espíritos pode consumir muita energia cognitiva. Já com a ACT, podemos tentar desligar esses pensamentos e emoções negativas assumindo a posição de observador objetivo. Isso aqui é Eckhart, né? Eu já li esse livro. Em vez de dizer estou com muita raiva de X, Y, Z, você pode substituir essa expressão por estou percebendo que estou com raiva. Essa simples mudança de perspectiva oferece um senso de distância além de maior controle. Eu já vi Eckhart, ele fala em observar o observador. Esta é uma técnica muito poderosa. Se você se perceber pensando repetidamente que você trabalha mal, não é atraente ou é incapaz de ser amado, você poderá observar conscientemente que seu crítico interno é quem está falando, sem ficar preso demais aos pensamentos, nem levar as críticas muito a sério. Podemos pensar no nosso cérebro como uma esteira transportadora de sushi. Ela traz um fluxo constante de pratos passando por nós. Alguns desses pratos parecem atraentes e outros não. Nós não precisamos pegar todos os pratos que passam para comer. Se fosse o sushi, eu faria. Mas, respeitando aqui essa metáfora, realmente não dá pra a gente pegar todo o pensamento que aparece. Olha, a parte de aceitação da ICT é aprender e deixar os pratos menos nutritivos passarem por nós sem que peguemos. A BBC pergunta: podemos, na sua carreira como historiadora cultural, você também examinou a história da autoajuda? Quais técnicas antigas as pessoas podem usar para complementar os princípios da ICT? Podemos usar a antiga filosofia estoica? Aqui eu já... Agora tô dentro de casa. Estoicismo é a minha área. Tem inclusive um curso desse no TikTok para administrar nossas expectativas. Existe uma bela frase de Marco Aurélio que diz que apenas um louco sai para procurar figos no inverno. Ela resume a ideia de que muitos de nós temos expectativas da vida em geral e de nossas vidas internas que são muito além da realidade. Se as nossas expectativas estiverem erradas, tudo o que conseguimos é ficar decepcionados. Nós buscamos, por exemplo, selecionar as boas emoções e nos livrar daquelas que, especificadamente, não gostamos para podermos ser felizes todo o tempo. Isso não ajuda, pois os nossos sentimentos irão variar naturalmente. Como se não bastasse,
Nossas expectativas mais altas podem criar muita vergonha e culpa quando sentimos emoções negativas. Aqui está o estudo. Quando você estuda e não passa, esse sentimento começa a aparecer. Em ACT, isso é chamado de dor suja. Nós não sentimos apenas raiva ou tristeza, mas também acrescentamos a elas uma camada adicional de sofrimento. O mesmo serve para nossas sensações de energia. Haverá dias ou meses em que nossos níveis de energia serão mais altos e haverá momentos em que os nossos níveis de energia serão inferiores. Ter uma abordagem mais estoica sobre essas flutuações pode evitar que acrescentamos mais um fardo mental. O estoicismo não é uma filosofia fria, como algumas pessoas acreditam, mas é aceitar as coisas como acontecem. Fazer o meu máximo para mudar, mas quando não consigo, não consegui. Você mencionou anteriormente que o trabalho assumiu uma posição central demais nas nossas vidas. O que podemos fazer para nos libertarmos? Nefer responde. Quando estamos totalmente envolvidos no nosso trabalho e a nossa identidade ficou entrelaçada com ele, pode realmente ser muito assustador parar e simplesmente cogitar fazer outra coisa. Quanto mais tempo e energia dedicarmos ao trabalho, mais vazios se tornam os outros setores da nossa vida. Somente quando paramos de trabalhar e olhamos em volta podemos ver esses quartos vazios. É muito importante construir gradualmente outras fontes de alegria, prazer e significado nas nossas vidas para que o trabalho não seja tudo o que temos. Uma boa ideia pode ser iniciar um hobby. Ele deve ser uma atividade não instrumental que seja atualmente livre de características competitivas ou de busca de aumento de produtividade. A ideia é abandonar a pressão pelos resultados. O único propósito de um hobby deve ser nos dar prazer e permitir experimentar a paz de espírito ao nos dedicarmos a uma atividade agradável que não nos leve a lugar nenhum. O livro de Anna Katarina Schneider, Exaustos, o Cansado de Asi, foi publicado em inglês pela editora Profile em janeiro de 2024. David Robson, que é escritor de ciências e autor do livro O Efeito da Expectativa, como seu pensamento pode transformar a sua vida, em tradução livre em inglês, publicado no Reino Unido pela editora Conagate, nos Estados Unidos pela Henry Holt, sua conta X é A.D.A. Robson. Isso foi publicado na BBC Filter. Que excelente! Excelente! Parabéns à BBC e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui.